Então, a nossa apostila, ela começa assim: jornalismo, uma profissão de informação e opinião. Unesco. Aqui nós temos os dedos, né? E aqui a formação de um pássaro, levando a esperança, né? Esse é o logotipo da Unesco para o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio. O que se opõe à liberdade de imprensa? Que elemento dessa imagem representa a imprensa? Como você chegou a essa conclusão? O que o desenho ao lado do lápis representa? Aqui é um lápis. Desenho ao lado do lápis representa. A Unesco, instituição ligada à ONU, visa promover a educação, a ciência e a cultura em todo o mundo. A garantia da liberdade de imprensa deveria ocupar essa organização? Por quê? Então, aqui, para vocês olharem o desenho ali, a imagem, e pensarem. Painel de leitura. O que nós vamos aprender agora? Nós já vimos artigo de opinião, agora nós vamos ver editorial. O que é um editorial? No dia 2 de setembro de 2015, 2 embarcações com refugiados que saíram da Turquia com destino à Grécia naufragaram. 12 pessoas morreram, entre elas Aylan Kurt, cujo corpo foi encontrado na praia de Bodrum, na Turquia. A foto do menino sírio morto gerou muita polêmica. Leia um editorial a respeito dessa imagem. Por que publicamos a imagem do menino sírio afogado? As imagens são chocantes. Na primeira, um policial turco encontra o corpo de um menino sírio na costa de Bodrum, balneário popular no verão europeu. De camiseta vermelha e bermuda azul, ele está de bruços, com o rosto para baixo, próximo à linha da água. Na segunda foto, o policial é visto carregando o corpo da criança para fora da praia. O garoto era uma das 12 pessoas que perderam a vida na travessia marítima em direção à ilha grega de Kos. Entre os mortos, havia outras 4 crianças e uma mulher. A Europa enfrenta uma das mais graves crises migratórias da sua história recente. Milhares de sírios trocam a perspectiva de uma morte certa em território controlado pelo Estado Islâmico, pela possibilidade de sobreviver no continente europeu. Em muitos casos, como o de hoje, a esperança termina em tragédia. A notícia é relevante e merece destaque, mas a imagem forte deveria estampar a primeira página do UOL, acessada por milhões de pessoas de todos os dias. Nossos usuários deveriam, sem qualquer aviso prévio, ser impactados pela foto? Nós entendemos que sim. Imagens influenciam o curso da história. Em 1972, a foto de uma menina vietnamita correndo nua após o lançamento de bombas incendiárias perto de Trang Bang fortaleceu o movimento anti-guerra, que terminou 3 anos depois. A decisão de hoje não foi fácil. Além de jornalistas, somos pais, mães, filhos, tios. E as fotos nos comovem profundamente. Provavelmente seremos acusados de sensacionalismo e de busca por audiência fácil, quando o cenário mais provável é que a imagem espante as pessoas em vez de atraí-las. Mas o jornalismo existe para informar, e palavras não descreveriam com a força necessária a dimensão da tragédia em curso na Europa e Oriente Médio. Não nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. Vocês chegaram a ver aquela foto da criança que foi encontrada? Ela apareceu várias vezes nos jornais, nas revistas, nos noticiários. Não viram? Pois se eu encontrar, vou colocar aqui para vocês. Aí depois disso aqui, vocês têm algumas atividades para serem feitas na apostila de vocês. Então, nós temos características do editorial. Quais são as características? Aqui eu gostaria que vocês circulassem, tá? É no editorial que o portal de notícias, o jornal e a revista manifestam claramente sua opinião a respeito de determinado fato. Ele apresenta a tese e argumentação, como qualquer outro texto de opinião. O editorial pode ser assinado por um editor que escreve em nome da publicação,
Porém, o mais comum é a ausência de assinatura, já que se trata de um posicionamento oficial do veículo de comunicação. É importante haver objetividade e imparcialidade na apresentação dos fatos noticiados. Por isso, o editorial costuma ser identificado por meio do título da seção ou de cores específicas, o que sinaliza a preocupação em garantir que o leitor saiba estar diante de um texto propositalmente parcial, opinativo. Aqui é a opinião de alguém, né? Aí vocês vão fazer essas atividades da página 4, da página 5, e da página 6. A página 6 é leitura, página 7 até a questão de número 12, tá? Que é a 7, 8, a página 6 e 7 é a leitura desse texto aqui, O Problema dos Refugiados, certo? Então, vocês vão fazer, a partir daqui, as atividades. E assim, eu vou dar um prazinho para vocês de uns 15 minutinhos, aí vocês fazem a atividade e nós começamos a correção, tá? Para não ficar muita coisa para a próxima aula. Alguma dúvida aqui, algum problema sobre o artigo, o editorial? Nós vimos artigo de opinião, né? Nós já vimos na última apostila, e agora o editorial. Então, o editorial é um portal de notícias. Ali vai dar opinião a respeito de determinado fato, uma opinião bem clara, né? Sim, bem clara. Vai apresentar a tese e argumentação, como qualquer outro. E vai ser assinado por um editor. Por isso o nome de editorial. Certo? Alguma dúvida a respeito dessas atividades para vocês fazerem? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer, então.